Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu sou o Gui Figueiredo e você está na análise da Fórmula 1, hoje a análise da diferença do carro 2022 para o carro 2021 que a gente tem hoje. Então não se esquece de se inscrever nesse canal, deixa o like, ative as notificações para você não perder nada, depois do vídeo comenta e compartilha esse vídeo com os seus amigos para a gente poder crescer o canal, beleza? Vamos lá! Meus amigos, uma análise bem rápida aqui sobre a diferença dos carros 2021 para 2022. Meus amigos, olha só, então essa aqui é uma imagem até de videogame, tá? Que eu coloquei para vocês. A gente tem aqui o carro de 2021 e a gente vai reparar bastante nos pneus e na aerodinâmica, tá? A gente tem aqui uma asa dianteira nesse formato, tá? Ela é bem reta aqui e ela tem esse formato. A gente tem apêndices aerodinâmicos, olha só, tô apontando todos eles aqui com o mouse, tá? Apêndices aerodinâmicos para tudo quanto é canto. Temos também a asa traseira. Na parte do pneu temos rodas aro 13 e pneus de uma largura e altura específica, tá? Passando um pouco as imagens aqui, a gente chega no carro de 2022, meus queridos. Então a gente está vendo que essa asa ela é um pouco diferente no formato aqui, tá? Ela não é tão reta quanto a outra. Ela tem essa parte lateral um pouco maior e essa parte interna um pouco menos complexa, não vai poder ter tanto degrau daqueles. A gente tem esse apêndice aerodinâmico nas rodas, tá? Em cima das rodas, dos pneus e nada mais. Tudo aqui é muito mais limpo do que no carro de 2021. E aí, meus amigos, a gente entra nos porquês, né? A Fórmula 1 para 2022 ela reduz a sua pressão aerodinâmica geral e ela vai tirar a pressão aerodinâmica da parte superior do carro, esses apêndices, e vai jogar essa pressão aerodinâmica para a parte inferior do nosso carro. Eu vou explicar para vocês como já já. Além disso, os pneus vão mudar para se parecerem um pouco mais com os pneus de outras categorias e também pneus que a gente usa em carros de rua, tá? E assim, a tecnologia ela vai poder ser compartilhada um pouco mais pela Pirelli, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a diferença dessa asa dianteira, rodas e pneus e esses apêndices aerodinâmicos, tá? Então a gente está falando primeiro aqui, ó. A gente tem essa asa nova, esse apêndice somente e as calotas, tá? Isso tudo é para que a gente tire o ar turbulento dessa parte lateral do carro, tá? O que é o ar, então, turbulento, meus amigos? Quando você tem o ar, você está, vamos dizer assim, andando em direção ao ar, né? O ar está parado ali, você está andando em direção a ele, é comum que você considere esse ar como se ele viesse linearmente em sua direção, tá? Pensa em setinhas assim na sua direção de forma linear e perpendicular ao que vai de encontro a elas. Você tem uma peça aerodinâmica, seja ela qual for, você muda essa linearidade do ar, jogando ele para tudo quanto é lado, e aí começa a turbulência, meus amigos. Essa turbulência, então, ela prejudica que outra peça aerodinâmica pegue esse ar e gere pressão aerodinâmica também, com ar menos, com o escoamento menos linear do ar, com ar mais bagunçado, outra peça aerodinâmica que se encontre com esse ar não vai gerar tanta pressão assim. E por isso os carros de 2021 para trás não eram fáceis de ser seguidos de perto, porque por mais que o carro de trás tivesse essas outras peças aerodinâmicas, esse ar turbulento que saía do carro, fazendo com que atrás dele perdesse até 50% de pressão aerodinâmica, dependendo da distância que se tinha, você então não conseguia acompanhar o carro da frente em curvas. Na reta, obviamente, essa perda de pressão ajudava o carro a pegar o vácuo ali, tá bom? Então a gente está tirando dessa parte da frente toda esse ar turbulento, tá? Com essas calotas, permite que o ar que
está girando ali dentro do pneu não saia turbulento. Essas partes de cima permite que o ar logo acima ali do pneu também não saia ali de dentro. E a asa dianteira mais simples também ajuda nessa parte, tá? Então vamos dar um close aqui, ó, na asa dianteira, tá? Que é um pouco diferente da asa que a gente está vendo. Beleza? Então, show de bola. Esse ar turbulento saindo dessa lateral do carro, saindo dessa parte do carro, ele permite então com que a gente possa direcionar melhor esse ar para as asas traseiras, que serão também bem mais simples, para que atrás delas não tenha tanta turbulência. E nosso amigo aqui, ó, o nosso assoalho, tá, meus amigos? Então a grande modificação para 2022 sim vai ser o assoalho desses carros. Nesse novo assoalho volta-se um efeito aerodinâmico antigo que foi banido da Fórmula 1, que é esse tal do efeito solo, efeito de Venturi, para o pessoal da engenharia aí, tá? E como que esse efeito solo ele é gerado? Aqui, nessa parte dianteira que o carro capta o ar, o assoalho é mais alto. Nessa parte do meio aqui, o assoalho é mais baixo. E depois ele fica mais alto de novo no difusor traseiro. Então quando você tem um assoalho mais alto, ele abaixa e depois ele sobe de novo, você gera uma compressão nesse ar. E aí o tal do efeito Venturi, e aí o tal do efeito solo, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é do site Autoentusiastas, tá? Então aqui entra o ar, ele é comprimido, ele gera uma região de baixa pressão e o ar sobe depois. Essa região de baixa pressão gera assim downforce, gera força de cima para baixo, tá? Gruda o carro no chão. Isso foi, eu acho que Colin Chapman, não sei se é ele mesmo, mas na Lotus, uma Lotus antiga aí, que depois de inventar isso tudo, ganhou tudo. Ela tinha até uma saiazinha ali que se adaptava ao chão, tá? O perigo disso é, ó, do carro decolar. Essa variação de distância aqui enquanto o carro passa por bumps, essa variação de distância pode fazer com que o carro perca pressão aerodinâmica e vá reto, ou pressão demais ele decolar, tá, meus amigos? Então esse é o grande problema do efeito solo. Mas esse efeito solo vai ajudar demais, principalmente os carros, a seguirem uns aos outros muito de perto, tá? Então esses carros novos, eles vão conseguir seguir uns aos outros muito de perto, porque depois que o ar sai do difusor traseiro ali, ó, ele vai estar praticamente laminar mais uma vez, e aí o carro vai poder ter toda a downforce que ele tem sem ter ninguém na frente, enquanto ele está fazendo uma curva, por exemplo, tá bom? E aí o DRS vem para ainda ajudar. A Fórmula 1 tem essa tendência de ter uma grande quantidade de ultrapassagem no próximo semestre, até dar dar oportunidades a carros um pouco piores do que os outros, e vamos ver, tá? Aqui então agora a gente vai para as rodas, vamos falar das rodas da Fórmula 1 2022 em relação a 2021, meus amigos. Seguinte, hoje a gente tem aro 13, tá, na roda, e um grande perfil de pneu ali, um pneu muito gordão, com o ombro muito largo, tá? A gente vai então para aro 18 para 2022 e o perfil do pneu um pouco mais baixo. O conjunto disso tudo vai ficar maior e aí que moram-se os problemas. Só pelos pneus espera-se que o carro fique mais lento até 2 segundos por volta. Claro que os engenheiros vão tentar contornar isso aí da melhor maneira possível e a gente vai ter uma grande diferença, tá? Que vai ser a seguinte. Primeiro, então, a gente tem aqui o peso saindo do centro. Tá? Quando a gente tem uma roda aro 13, o peso está muito mais no centro do carro. Do eixo. Quando a gente tem uma roda aro 18, o peso mais está um pouco longe do centro. Sendo um pouco longe do centro, aí, pelo princípio da alavanca aí, que vocês conhecem, pelo Arquimedes, né, e tal, você tem um pouco mais de força, o motor tem que fazer um pouco mais de força, tá? Como ele tem a força aqui no eixo,
a roda está com peso pior, então ele tem que fazer mais força. Agora considera isso em todas as reacelerações para 4 rodas e tudo mais, com um pneu também um pouco maior, isso vai só pelo peso já trazer um pouco de prejuízo aí na Fórmula 1, tá? Além disso, a gente tem esses pneus de perfil mais baixo, tá? Quando a gente não está comparando as tecnologias, meus amigos, e a gente considera, lógico, que a tecnologia da Fórmula 1 de hoje é uma tecnologia já bem avançada, a gente está falando que o ombro do pneu, esse perfil do pneu aro 13 ser muito grande, ele é muito menos rígido do que o perfil do pneu aro 18, que ele é menor. Então, quanto maior, mais trabalho esse perfil vai ter, quanto menor, menos trabalho esse perfil vai ter. Isso interfere diretamente na suspensão desses nossos amigos aí, os carros de Fórmula 1, tá? Então, na prática, o carro vai ficar mais duro, tá? O carro então vai ficar mais duro, a guiada dele vai sentir mais toda as imperfeições da pista. E para a gente entender o que vai acontecer realmente com as equipes, é que as equipes vão depender um pouco mais dos seus próprios setups. Vamos dizer assim, antigamente dava para ir com o setup até um ponto e depois o resto era do pneu, não tinha como. Você pegava o pneu na fábrica lá e era isso, você tinha que confiar e você tinha que entender dessa forma. Hoje o pneu vai ser um pouco menos de suspensão, ele vai ser um pouco mais rígido e aí você vai trazer mais o setup para as equipes, para as suspensões. Lógico que também podendo ajudar um pouco ao equilíbrio de uma equipe que é um pouco menos endinheirada, vamos dizer assim, ela poder dar um pulo no gato ali num setupzinho um pouco diferente. Claro também que com os engenheiros melhores nas equipes maiores, isso não vai fazer tanta diferença assim e a gente vai ter uma Fórmula 1, como sempre, dominada por algumas equipes, mas que talvez tenha um equilíbrio maior e um pouquinho mais de ultrapassagem. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do carro de 2022 e dessa promessa aí para a Fórmula 1 ser um pouco mais aguerrida, um pouco mais dinâmica, e vamos ver o que nos espera o próximo ano, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e agora sim, comenta aqui e compartilha com os amigos. Um abraço, até mais, soquinho, tchau, fui!